Sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, bem curtinhos, estou vestindo uma bata verde e adereços prateados. Estou aqui falando da minha casa, do meu escritório, então estou frente a uma cortina, uma janela e a umas plantas e flores que tem aqui no meu escritório. Bom, é uma enorme satisfação estar aqui com vocês, como sempre. A Lusófona, eu sempre falo isso, sempre me dá e me deu sempre grandes oportunidades de atuação, de trabalho, de reflexão, de conhecer novas pessoas. Então, sempre para mim é um prazer. Quando vocês me passaram o tema, não é? Achei interessante, porque foi um tema que ligou diretamente a Cristina profissional, né? Museóloga. Então, eu fiz uma reflexão que eu quero compartilhar com vocês, reuni algumas ideias que justamente, eu diria quase que intimistas, né? Algumas ideias biográficas, quase para poder compartilhar com vocês como eu me sinto como museóloga. Depois, eu trabalho há 48 anos em museologia, sempre trabalhei na Universidade de São Paulo, onde estou até hoje, e tive muitas grandes experiências em outros lugares, mas justamente como eu, como museóloga, vejo, né, essa questão da mediação educativa e quais os desafios para a sociomuseologia. Então, eu vou pedir, por favor, para a Roberta compartilhar. Eu organizei brevemente algumas ideias num PowerPoint, só para poder organizar a minha fala, mas o meu interesse mesmo é poder conversar com vocês. Bom, então, eu organizei a minha fala nesses dois segmentos, né, curtos segmentos, a partir do tema que me foi proposto, e já como eu já falei, eu entendi esse tema de uma maneira muito intimista, né? E já agradeço a vocês por causa disso, que me levou a uma autorreflexão da minha profissão. Então, um primeiro segmento, eu vou mencionar alguns enunciados e depois algumas percepções, justamente percepções sobre a questão dos desafios, né, em relação a uma profissional museóloga e a mediação educativa. Então, pode passar, por favor? Então, como enunciados, eu pensei, né, em alguns caminhos da formação profissional, em buscas, encontros e circunstâncias. Hoje, depois de tantos anos, né, eu tenho convicção, isso já vai, aí já leva, vai um ponto para nós conversarmos, que a formação para museólogo, a formação em museologia voltada para a formação de museólogos, ela é bem diferente em muitas regiões do mundo, e aqui no Brasil, hoje em dia, eu vejo também que nós estamos formando profissionais bem diferentes, né? Então, eu tentei relacionar aqui, nesses enunciados, alguns momentos, alguns fatos que foram determinantes para a minha formação nesse campo, né? Então, acho que tem um fato básico, né, que é a minha formação em humanidades. Então, eu venho da história, venho da arqueologia e antropologia, quando eu abracei, então, a formação em museologia. Então, isso para mim sempre foi determinante, é uma forma que me ajuda a organizar meu raciocínio, né, é ter uma formação em humanidades. O outro aspecto é que eu sempre precisei trabalhar, desde muito nova, desde 17 anos, ainda quando eu estava antes de entrar na faculdade de História, e com isso eu tive experiências em outros ofícios, né? Eu tive que ter trabalhos burocráticos de uma jovem pessoa que, enfim, eu tinha que trabalhar mesmo por questões familiares, mas que também me deu um horizonte, né, de realidade. O outro aspecto que eu acho que é sempre para mim, que foi muito marcante, eu faço muita reflexão, toda essa minha vivência ao longo da minha formação acadêmica,
ela foi durante a ditadura militar aqui no Brasil. Então, muitos livros, muito acesso à informação, ao debate, isso só ocorreu na minha vida no final da pós-graduação. Isso pode ser algo casual, mas para mim foi algo bastante fundante, né? Então, eu demorei um tempo para conseguir entender uma realidade mais plural, eu entendi um tempo da minha formação para saber que eu podia debater, não é? Que eu deveria ler autores diferentes, que eu deveria ter acesso ao contraditório, enfim, a tudo aquilo que nós sabemos, o que acontece com a ditadura militar, né? Aqui no Brasil foi um período muito longo. Outro aspecto que é completamente central na minha formação como museóloga é que, pela natureza do curso que eu fiz, né, que foi uma especialização de 3 anos, criado pela Valdiza Guarnieri, que é uma grande professora e, né, pensadora, pesquisadora desse campo, desde o primeiro dia de aula, a questão da dimensão social, tanto da museologia como do próprio exercício profissional, foi algo absolutamente central, né? Então, desde as minhas primeiras aulas, eu nunca pensei e nunca tive a possibilidade de questionar ou qualquer coisa do gênero, de que a museologia não tinha essa função social, né? Então, tudo que veio depois, até hoje, eu nunca tirei esse parâmetro da minha formação, né? Outro aspecto é bem importante também na minha trajetória para ser museóloga, né? Foi a inserção na realidade uspiana, da USP. A gente chama assim, uspiana, que eu entrei muito jovem, ainda como estagiária, ainda fazia museologia, logo fui morar na residência estudantil, que foi um período maravilhoso da minha vida, fundamental, que eu conheci muita diversidade lá, mas também nesses primeiros anos, né, e talvez muitos anos depois, ocorreram muitos sofrimentos acadêmicos, como eu chamo, né? Como eu vinha de outra cidade, eu não fiz a graduação, eu fiz a graduação na Católica de Santos, não fiz a graduação na USP, uma série de circunstâncias, o que fez com que essas circunstâncias foram responsáveis para que os meus primeiros anos na USP não foram exatamente fáceis, né? Mas eu dou muito valor, na verdade, a esse sofrimento. Eu chamo sofrimento mesmo, porque foram questões bem difíceis. E a partir de um certo momento, eu comecei a perceber que uma parte dessas dificuldades tinha a ver pela absolutamente inexistência de profissional museólogo na USP. Né? Então, eu passei anos da minha vida ainda na área técnica, já trabalhando no museu, mas tendo que defender, tendo que explicar o que é museologia e tal. E eu passei a ter que fazer essas explicações até hoje, e todas as etapas da minha carreira docente, depois, quando eu assumi, né, a carreira de professora. Em paralelo também, um outro aspecto que eu acho que me ajudou muito a pensar o que é ser museólogo, né, museóloga, foram as lutas que nós travamos no coletivo aqui no Brasil, e no meu caso em São Paulo em particular, pelo reconhecimento da especialização, que era esse curso justamente que nós fizemos, né? Como era uma época que no Brasil só existiam 2 cursos de graduação, então, quando surgiu esse curso de especialização, que tinha um formato bastante diferente para a época, com uma pessoa à frente como a Valdiza Guarnieri, que era uma pessoa brilhante e muito colocada, muito posicionada, isso causou grandes impactos, né? Eu fui aluna da primeira turma, então nós pegamos essa oposição de frente, né? Em várias circunstâncias aqui no Brasil, colóquios, eventos, enfim, até situações mais graves, como denúncias contra o curso e tal. E também outro momento que foi bastante importante, que me ajudou muito a centrar, né, a minha cabeça, foi a luta que nós desencadeamos, também um grupo muito grande aqui no Brasil, pela regulamentação e pelo reconhecimento da profissão, que foi algo que se estendeu há alguns anos, e essa profissão, por fim, em 84, né, agora ela, enfim, foi regulamentada. Então, isso envolveu a gente
criar conselhos, ter uma discussão profissional, né, mais aprofundada. Um aspecto que eu acho que foi importante na minha formação como museóloga é a possibilidade de ter contatos, depois eu vou falar mais sobre isso, com outras realidades patrimoniais. Embora eu morasse em São Paulo, trabalhasse com arqueologia, né, aqui de São Paulo e tal, mas eu considero isso as grandes oportunidades da minha carreira profissional, é ter tido oportunidades em outros lugares do Brasil, em outros lugares, outras realidades, outros recortes patrimoniais, outros desafios. Então, acho que isso também foi bastante fundante na minha formação. E acho o encontro com a Universidade Lusófona, que na época, né, não tinha ainda esse nome, mas com Mário Moutinho no primeiro momento, depois com todas as outras pessoas, especialmente a Judite Primo, e todos os alunos, todas as possibilidades de orientação, foi também, né, tem sido algo central na minha carreira. Então, acho que esses aspectos, né, aqui eu menciono com alguns enunciados, que têm a ver com os meus caminhos profissionais, que são diferentes de outros colegas, não é? E por isso que cada vez mais, isso é uma questão que já coloco aí para discussão, como eu falei no início, eu acho que nós temos no Brasil, eu falo do Brasil em especial, nós temos profissionais museólogos que são muito diferentes, né, que desenvolveram a sua formação, a sua ação profissional a partir de outros parâmetros. Hoje eu acho que isso não é uma questão de certo ou errado, né? Eu estou bastante convencida sobre isso, mas é que são realmente experiências que seguiram outros caminhos, né? E permitiram formações profissionais diferenciadas, permitiram outros encontros ao longo das vidas, né? Das trajetórias dos nossos colegas. Pode passar, por favor? Nesse contexto, então, mais ou menos como uma síntese, né, dessa primeira parte que eu falei, eu queria dar uma ênfase, que é algo também que eu acredito muito, que na nossa trajetória de vida, né, na nossa trajetória de cidadã, trajetória familiar, trajetória política, enfim, e profissional, né, existem algumas circunstâncias, como eu mencionei para vocês algumas anteriores, às vezes são circunstâncias que nós procuramos, às vezes são circunstâncias que nós somos envolvidos, não é? Mas que de alguma maneira afetam a nossa compreensão do mundo, a nossa possibilidade de ação pública, de ação social, no meu caso, né, no ensino, na atuação profissional. Então, eu queria só destacar algumas dos itens que eu apresentei anteriormente, destacar algumas dessas circunstâncias, né? Então, a profissão museóloga, para mim, no caso, né, é totalmente vinculada à essência social dessa profissão e à sua dimensão pública, né? Eu não consigo pensar a dimensão de profissional de museologia fora desse contexto, né? O fato de eu ter trabalhado, né, e ainda trabalhar tantos anos na Universidade de São Paulo, em um contexto muito específico, né, porque quem trabalha em museu universitário, eu sempre falo isso, tenho falado isso várias vezes, às vezes algumas pessoas não concordam, mas eu acho que a noção muito plena de você trabalhar na periferia da universidade, e eu não estou falando localização do museu, né, mas eu estou falando no contexto da gestão acadêmica, gestão administrativa da universidade. Vejo que hoje está melhorando muito no Brasil, muito mesmo, né, na USP, em outras, mas eu acho que no Brasil como um todo, mas é uma visão bastante periférica. O que, na verdade, não é, eu também não vejo como algo ruim, né? Eu vejo que é algo que nos permite olhar um horizonte um pouco mais amplo do que as barreiras universitárias. Então, essa questão de eu ter trabalhado, né, todos esses anos, e acho importante mostrar um ponto, né? Quando eu comecei a trabalhar, ainda como estagiária, depois técnica e depois docente, ainda era no Instituto de Pré-História, que era uma instituição de pesquisa arqueológica, uma pequena instituição de pesquisa arqueológica em São Paulo, que tinha sido criada e desenvolvida por um intelectual, Paulo Duarte, que é uma pessoa
muito interessante, né? Que foi muito interessante, intelectual de, de trincheira, como eu diria. Ele tinha sido preso na gestão, na ditadura do Getúlio, depois afastado da universidade, né, no outro período, e ele criou uma instituição, embora de pré-história, embora de pesquisa, que eu considero bastante diferenciada, né? Ele sempre pensou em fazer museu, sempre pensou em fazer exposições. É uma exposição, era uma instituição, embora pequena, já fazia ação educativa. Então eu convivi desde o meu primeiro, da meu primeiro passo na USP, já entrando numa instituição, embora pequena, que já valorizava a educação, né? Para além da pesquisa, para além do ensino, de outras coisas. Então, acho que essa, e depois eu trabalhei muitos anos nessa realidade. Quando eu entrei para formar o museu, porque ele não foi, não teve tempo para isso, porque ele foi logo, enfim, aposentado, né, por questões da ditadura. E eu entrei, então, para formar o museu, já desde o primeiro dia, com esse olhar da exposição e da educação, ou da exposição e da ação educativa. Então, isso, para mim, na minha formação de museóloga, sempre foi algo absolutamente focado, né, central. Com essa experiência, depois de 11 anos trabalhando nesse ritmo, então nós fazíamos, por exemplo, além do trabalho em São Paulo, de exposições, ação educativa, nós tínhamos muito trabalho no interior, onde fazíamos as escavações com comunidades, trabalhos, muitos anos de trabalhos educativos, junto com as escavações e tal. 11 anos depois, houve uma mudança na estrutura da universidade e esse Instituto de Pré-História foi vinculado a outras unidades da USP que tinham acervos e pesquisas e tal de arqueologia. Foi criado, então, o MAI, Museu de Arqueologia e Etnologia, ou como nós chamávamos o novo MAI, em 89, o que mudou radicalmente a minha experiência profissional, né? Embora eu tenha sido bastante favorável a essa mudança, porque a nossa instituição era muito pequena e não tinha como sobreviver na USP, só que foi uma mudança central e que, pensando eu, né, no caso, pensando particularmente como museóloga, as minhas expectativas foram radicalmente alteradas. Até então, o único sonho que eu tinha, depois de 11 anos já trabalhando, 12 anos, era que eu queria sempre trabalhar num pequeno museu de arqueologia, que fazia escavações, fazia ação educativa, tinha trabalhos, assim, como nós vínhamos trabalhando. A mudança para esse novo MAI foi uma mudança radical, porque para isso, né, foram unificados, juntados acervos de diferentes naturezas. Então, naturalmente, eu, como museóloga, era única nesse momento. Hoje nós temos outros colegas, outras colegas, mas eu tive que repensar completamente a minha dinâmica, a minha lógica profissional e onde eu deveria me inserir num contexto muito mais plural, né? Em alguns momentos, muito adverso, porque vários colegas não queriam essa fusão, mas depois, enfim, a universidade deu um apoio mediano e nós ficamos um pouco à nossa própria sorte, constituindo uma nova instituição, né? Então, essa trajetória, ela foi permeada, né, sempre, até hoje, né, por trabalho técnico e docência. Então, eu diria, né, pela museologia aplicada e pelo ensino da museologia. Na minha experiência, sempre a ênfase recaiu na comunicação museológica. E por comunicação museológica, nas experiências de exposição e ação educativa. Depois, né, anos depois, eu tive experiência em gestão interna em vários setores, a própria direção do museu e também, em função disso que eu comentei com vocês, uma experiência muito grande da reorganização institucional, né? Então, esses aspectos não é que fazem parte de uma trajetória, né? Mas o que eu gostaria de compartilhar com vocês é a inserção do museólogo nessa trajetória, né? Complexa, às vezes confusa, às vezes tendo que retomar caminhos,
mas isso é central também na minha formação. Um outro aspecto que eu gostaria de frisar também é que eu diria assim, a sorte que eu tive, e tenho ainda até hoje, com experiências externas, né? Então, eu tive muitas possibilidades de atuar profissionalmente fora de São Paulo, fora da USP. Então, por exemplo, em Aracaju, em Sergipe, em Belém, no Pará, em Joinville, em Santa Catarina, e aí experiências que vão para além da arqueologia, né? Então, isso foi fundamental, algumas eu tenho até hoje. Eu conheci outros universos culturais, outros universos patrimoniais, outros modelos de instituição, instituições que não eram universitárias, enfim. Então, isso acho que foi bastante importante para entender também o papel do museólogo. E depois eu tive, durante 2 anos e meio, um período dividindo, né, a minha atuação na USP com uma atuação na Prefeitura de São Paulo, na ocasião da implantação do Museu da Cidade de São Paulo. Que daí, pela primeira vez, eu fui trabalhar na administração direta, né, de uma prefeitura, de uma cidade como São Paulo, que é completamente outro universo, onde também eu aprendi muitíssimo, né? Nessa possibilidade de conhecer outras realidades que sempre me alimentaram e tem me ajudado a entender o museólogo, né, a função da museologia, eu tive muita possibilidade também de participar de planos museológicos, né? Então, com isso, eu conheci diferentes equipes, tenho conhecido, né, diferentes equipes, diferentes profissionais, e muito, muito, muito de realidades institucionais, onde a museologia não existe, onde a museologia existe, onde ela precisa ser requalificada, onde a educação existe, não existe, precisa ser requalificada, enfim, tudo isso é lógico que tem me ajudado a entender melhor esse papel da gente, né? Pode passar, por favor? Bom, nesse contexto histórico, né? Com muitas aspas, que a minha intenção, na verdade, é abrir algumas possibilidades para a gente, logo em seguida, poder conversar e discutir, né? Eu consegui, até hoje, né? Eu fui construindo percepções, lógico, do meu entorno, né? Sociopolítico, do meu entorno profissional, do meu entorno como carreira, da minha compreensão da museologia como um campo de conhecimento, enfim, são diferentes percepções. Nessas percepções, hoje, né, num olhar do presente, né, mais retrospectivo, essas vivências, né, elas me levaram à identificação de mudanças e rupturas neste campo da mediação entre educação, né, entre museólogo e educação museal. E isso eu queria, né, chamar a atenção, que penso que elas são bastante centrais, essas percepções para mim, bastante centrais na minha função de professora. Eu recebo, né, muitos insumos dos próprios alunos e estudantes, eu recebo muitos insumos para construir, né, essa reflexão de colegas de trabalho, das produções acadêmicas, aí da lusófona, né, muitos. Então, eu destaquei alguns aspectos, como hoje por hoje, não é? Como eu vejo essa questão dessa eventual, né, ou não eventual, quer dizer, ou concreta mediação, né, com a educação, ou com a mediação educativa, né, de uma forma mais ampla, né? Acho que esses desafios que eu enfrentei, né, como todos nós, né, enfrentamos no nosso cotidiano de trabalho, e no meu caso, ao longo de muitos anos, eles me impulsionaram a refletir e propor alguns conceitos e estratégias. Como, por exemplo, né, muitos de vocês conhecem, cadeia operatória museológica, que é um conceito que eu venho trabalhando há muito tempo, estratigrafia do abandono, memórias exiladas e outros tantos. Na verdade, isso surgiu da minha necessidade particular de enfrentar essas realidades, algumas que eu mencionei para vocês aqui anteriormente, né? E enfrentar essas realidades também para poder transportá-la, né, para o ensino. Então, acho que esse é um ponto que eu vejo bem forte assim na minha trajetória, né?
As circunstâncias que eu mencionei anteriormente me levaram, no âmbito da docência, esse é outro aspecto que para mim é muito central e que eu acho que eu ainda estou caminhando muito no início, a tentar compartilhar o raciocínio inerente à museologia. Há muito tempo eu venho perseguindo, entre aspas, essa, enfim, essa estratégia, essa expectativa de conseguir compartilhar e cada vez ampliar mais o grupo de profissionais, né, que compartilham ideias sobre o raciocínio inerente à museologia. Porque eu acho que, como todo campo de conhecimento, existe um raciocínio que é específico. No caso da museologia, eu acho um raciocínio feito também a partir da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, mas há um eixo central que é do campo de conhecimento museologia, né? Isso é algo que eu tento, de alguma forma, viabilizar, sobretudo no ensino, né? Bom, as observações que eu faço, né, hoje em dia, sobre o contexto profissional, eu falo especialmente no Brasil, né, que é onde eu tenho maior possibilidade de observar, né. Então, as observações sobre o contexto profissional têm mostrado, para mim, pelo menos, grandes avanços. Eu queria frisar muito isso. Talvez esse seja o ponto mais importante que eu estou compartilhando com vocês, né? Mas tem mostrado grandes avanços nas experimentações, análises e reflexões referentes à dinâmica educativa dos processos educacionais, né, ou dos processos museais. Eu acho cada vez mais essas percepções têm me mostrado muito dessas realizações, né, com publicações, participação em muitos cenários, né? Cada vez mais eu acho que é uma das áreas, um dos campos, enfim, dos vetores que mais tem avançado na nossa realidade, né? E quando eu falo avançado, é lógico que neste avanço ele traz problemas, traz falta de sincronia, traz debates, oposições, que eu acho que isso faz parte desses avanços, né? Juntando, né, isso, na verdade, eu acho que até como um reflexo, né, outra percepção que eu, para mim é muito clara, a criação e o fortalecimento de redes e grupos de profissionais ou de interessados, né, têm sido fundamentais para essas ações relativas aos processos museais. E nesse item, a minha compreensão é que a sociomuseologia, a partir, né, das múltiplas experiências de museologia social, elas têm despontado muito fortemente, né, na organização e atuação de redes, grupos de profissionais, de interessados, grupos comunitários, às vezes não são exatamente de profissionais, mas são grupos de comunitários interessados, né, nessa questão dos processos museais. Então, eu acho que são, aqui no Brasil, acho que são expressões fortes que nós temos, né? Um outro ponto também que na minha percepção, né, a identificação de grandes esforços para a compreensão e superação da nossa realidade colonizada, socialmente dramática, que eu considero aqui no Brasil, e com heranças patrimoniais excludentes. Eu vejo que, eu vejo que em grande parte, né, as ações museais, ou nos museus normativos, ou nas experiências comunitárias, enfim, nas diversas possibilidades de manifestação, eu entendo que há uma ênfase, né, para uma certa superação da realidade colonizada, que nós ainda, né, somos e temos fortes sinais, né, uma realidade socialmente dramática e com heranças patrimoniais excludentes. Então, só nesses três aspectos eu já vejo e acho que, especialmente, né, não somente, mas especialmente, a educação museal tem uma forte expressão nessas ações, nessas experimentações, né? E com isso, eu acho que como uma síntese, né, dessas percepções, eu tenho observado, né, a verificação então de um grande crescimento de formas e conteúdos das ações e realizações da educação museal. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos redes, né, nacionais e redes
regionais, temos muitas publicações. É interessante notar que desde, acho que dos anos 80, né, o Brasil já despontava nessa produção acadêmica ou escrita, ou participando de colegiados como o do ICOM e tal, sobre educação em museus, fazendo trabalhos coletivos muitas vezes, né? Agora, recentemente, a gente tem visto vários documentos importantes, documentos formais, temos visto publicações de livros. Então, eu vejo... Então, esses são os pontos que eu gostaria muito de poder conversar com vocês, de poder, de alguma forma, né, debater, que são os pontos referentes às minhas percepções, né? Pode passar, por favor. E para encerrar essa primeira rodada, que realmente meu interesse é poder debater com vocês, né? Então eu volto à pergunta, né? Ou melhor, quer dizer, o título que me foi passado, eu tento recolocá-lo como uma pergunta, né? Existe essa mediação, né? Entre o museólogo, no caso a museóloga e a mediação educativa, o que é isso, né? Acho que concretamente, a sociomuseologia tem demonstrado o seu interesse por esses desafios. Eu acho que é só nós pegarmos, por exemplo, os trabalhos acadêmicos provenientes, as dissertações, os trabalhos acadêmicos, as publicações, os grupos, né, vinculados à atuação da cátedra, me parece que há uma ênfase grande por essa discussão, né? E aí, no caso, eu queria enfatizar dois aspectos disso que eu penso, né, sobre a importância da sociomuseologia nesse contexto, que é a disposição, né, a capacidade, mas, sobretudo, a disposição da sociomuseologia de conhecer e reconhecer os esforços que têm ocorrido nas experiências de educação museal. Quer dizer, acho que a sociomuseologia, pelo menos os trabalhos acadêmicos que têm sido produzidos, as experiências de museologia social, quer dizer, não deixam de escanteio, né, para usar uma palavra talvez pesada, as experiências de profissionais que atuam com a educação museal, né? Porque, infelizmente, eu acho que um problema bastante que eu vejo ainda, vejo como muito pesado ainda, é que nem sempre as ações de museus em geral valorizam as experimentações educativas, né? Muitas vezes eu observo que são experimentações que são colocadas no fim da linha, né? No fim do percurso. E eu absolutamente acho que isso não é adequado, né? Porque se são profissionais que têm trazido uma revitalização para os museus, obviamente não são os únicos, mas se são profissionais que têm trazido uma perspectiva, um olhar mais acurado em relação aos museus, acho que são justamente os educadores ou as pessoas que reúnem trabalhos preocupados com a educação museal, né? Um outro aspecto, né, também da sociomuseologia é justamente, né, para referendar isso que eu estou falando, é defender as lutas que têm como meta a colocação do educador museal no eixo das ações museológicas. Eu acho que isso não é pouca coisa, né? Ao contrário, em algumas realidades, isso às vezes é uma revolução, né? Nós temos muitas ações contrárias a isso. É lógico que esses dois aspectos, como eu falei, tentei falar para vocês no início, eles estão distantes da minha formação profissional, né? E mesmo da minha experiência profissional. Mas isso não me proíbe, né, de analisar essa experiência no meu contexto, no meu entorno, nas experiências que alunos comentam, colegas profissionais, enfim, a realidade mesmo, né? Como dizia a Valdiza, né, quer dizer, existe uma realidade sonhada, no caso da museologia, existe uma realidade que está aí fora. Essa frase é ótima para a gente pensar essa questão, né? E para encerrar mesmo, eu queria só deixar como uma mensagem, né? Uma inspiração do Paulo Freire, entre dezenas, centenas de inspirações dele, né, para nós.
não é no silêncio que os homens se fazem, né? Mas na palavra, no trabalho e na ação, reflexão. Então, eu acho que é levantando as mangas, não é? Enfrentando as dificuldades e, de alguma maneira, entendendo as nossas circunstâncias. Né? Eu acho que isso é bastante importante. Então, eu paro aqui nesse primeiro momento. Eu gostaria muito que a gente pudesse ter a oportunidade de conversar, né, de discutir algumas dessas ideias. E, mais uma vez, agradeço muito essa possibilidade de falar com vocês.